Olá, seja muito bem-vindo. Estou aqui com meu amigo Rafael Salles. Eu com meu amigo Frank Almada. Você está no Amigos de Lei. Uma conversa extrajurídica. E aí, Rafael Salles, recesso acabou e agora vamos voltar, né? Franco, acabou aquele melhor mês que eu digo que é um mês de janeiro, né? No final de dezembro, mês de janeiro é o melhor mês para advocacia. Rapaz, falar em melhor mês, eu quero falar do ano de 2023 e ano de 2024, comecinho. Tô vendo que eu vou ficando velho, conheci o Rafael Salles sem estar casado, agora casado novamente. Conta um pouquinho aí pra gente. Meu padrinho aqui, Frank Almada, né? Estamos iniciando esse ano com novas energias, reforçando a união, celebrando o amor e desejando tudo de bom para todas as famílias. E para começar com chave de ouro aqui, Rafael Salles, esse encontro, estamos aqui com dois amigos de profissão e amigos de comunicação também. Fala um pouquinho. Rapaz, a gente pode dizer que aqui é um dia histórico. Estamos nos reunindo com os outros. Vou tentar imitar a voz, né, lá do Spotify, podcasters. Estamos aqui contra os dois podcasters, nossos queridos amigos Daniel Scarano, que também é advogado, e nosso amigo Armandão, respectivamente do Papo de Advogado e do Miolo de Pote. Então são dois hosts também de podcast que a gente tem o prazer de escutar, e é uma comunidade que vem crescendo e compartilhando conhecimento, né? Que isso é muito interessante, trazendo gente interessante, fazendo perguntas interessantes. Eu já escutei muitas entrevistas do Armandão na época lá da campanha anterior da OAB, entrevistando lá os candidatos, os vices. Naquela época ali, eu acho que ele já foi um dos pioneiros nessa seara, que iniciou, e depois também escutando muito. O Daniel estava dizendo aqui que eu já escutei pelo menos 80% dos episódios que ele gravou lá também, com muita gente interessante, muito bacana. Dá o mini currículo aqui. Estamos hoje com o Daniel Scarano, ele que é sócio fundador do Scarano Costa e Fonseca, anfitrião do Papo de ADV, presidente da Comissão de Comércio Ceará-Israel e mestrando em Planejamento e Políticas Públicas pela UES. Muito bem-vindo, meu amigo Daniel. E mini currículo do nosso professor dos professores aqui, Armandão. Ele mandou um áudio. Professor, escritor e apresentador de podcast. E advogado que E advogado que é o principal. Não pode esquecer, né, professor? Sejam muito bem-vindos. Valeu. Obrigado pelo convite. Vamos lá conversar, né? Dividir Obrigado, meus amigos. então. Muito animado aqui com a experiência de hoje. Aqui. Não sei nem como merecer estar nessa mesa aqui com vocês. Eu já participei de vários podcasts, mas a maioria deles como hoster, né? Que a gente chama. Mas no meu você foi como convidado. A primeira vez foi como convidado do Daniel. E agora pela segunda vez aqui. Show de bola. Massa. Antes de começar, vamos falar dos nossos apoiadores, Rafael Salles. Importantíssimo. Uritu Cafés Especiais. Se você quer tomar aquele café especial sem necessidade de colocar açúcar, porque já é um café muito bem produzido, com grãos selecionados, Uritu Cafés Especiais. Vamos falar também de MISPA Segurança. Se você precisa de uma segurança especializada, segurança patrimonial para sua empresa, se você é um grande empresário e precisa também de uma segurança personalizada, MISPA Segurança. Se você quiser ir para Jericoacoara, se hospedar na melhor localização desse nosso paraíso, É bom, já fiquei lá. vamos lá para o Espaço Fateixa, melhor localização de Jericoacoara, o melhor custo-benefício para você se hospedar literalmente, Franco, em frente ao mar. Você sai de lá, ó, caminha ali poucos metros e o mar chega. Você tá literalmente em frente ao mar. E se você ainda não é apoiador do Amigos de Lei e quiser apoiar, Franco, como é que faz? Só clicar nesse Saiba Mais aí, que vai aparecer na telinha. Vai aparecer um link aí, você clica, entra em contato com a nossa produção e apoia Amigos de Lei. Vem pra cá que só no YouTube esse ano já foram mais de... Aliás, não completamos nem um ano, já tem mais de 39 mil visualizações, chegando já em 40 mil visualizações, Franco. Bom demais. Vamos pra frente. Meus amigos, começar aqui em ordem de prioridade por antiguidade, né? Nosso decano da mesa aqui. Daniel? Armandão aqui. Professor, me diga um pouco aí dessa trajetória e lá no início, por que o direito, por que a advocacia? Paz, na verdade é o seguinte, eu não sei se eu comecei no direito de maneira espontânea, não. Meu pai é delegado de Polícia Federal, né? E eu lembro, não sei se ele estava falando brincando ou se ele estava falando sério, só sei que quando eu completei 17 anos, estava fazendo terceiro ano, ele perguntou o que é que eu queria fazer. E eu era o cara do esporte, sabe? Jogava vôlei, futebol, gostava de jogar bola. E eu queria fazer educação física.
achava que Basquete. quem gosta de esporte e tudo mais e tal. E meu pai chegou e disse o seguinte, ó, aqui em casa não tem educador físico, não. Aqui ou é engenheiro, médico ou advogado. E eu achei que ele falou sério. Eu acho que ele falou brincando na época, mas eu não entendi como brincadeira, não. Né? E acabei, como ele era delegado de Polícia Federal, formado em Direito e tudo mais e tal, não me achava uma pessoa que tinha nascido para ser advogado, nem nada. Né? Não, meu pai é advogado, né? Tem formação em Direito, delegado, eu vou fazer Direito. E simplesmente por isso resolvi fazer Direito. E na faculdade eu me encantei com a área criminal. Até falei no podcast do Daniel que eu comecei a estagiar na área, fazer júri com a Defensoria Pública e tudo mais. E aí a mosca da advocacia criminal me picou e desde então eu sabia que eu queria ser. Depois que eu entrei na faculdade, 2 semestres depois, ficou muito claro na minha vida que teria sido um grande erro ser o educador físico. Né? Não que a profissão seja menor e tudo mais, né? Mas porque eu me identifico totalmente como advogado criminal. É mais ou menos assim. Né? E o teu pai chegou a advogar também? Coincidentemente, meu pai se aposentou 1 ano, uns 6 meses antes de eu me formar. Tá entendendo? Uhum. E ele era delegado de Polícia Federal, acabou iniciando uma nova carreira na advocacia criminal, onde eu já tinha tendência, já tinha gosto e tudo mais e tal, né? E acabou que fortificou ainda mais as minhas chances, as minhas possibilidades, porque meu pai acabou começando a advocacia depois de velho, mas com status de ex-delegado de Polícia Federal. Ele foi até superintendente aqui no Ceará, em Brasília e tudo mais, então facilitou muito aí a minha vida como advogado criminalista. O que eu acho interessante, Frank, que durante a faculdade, não sei se aconteceu com vocês, com o Frank eu sei que aconteceu no seu Daniel, mas o direito criminal durante a faculdade é uma das áreas assim que mais chama a atenção. A gente tem uma paixãozinha ali pelo criminal, nasce aquela vontade de defender, mas aí quando vai pra prática, meu amigo, aí que eu digo, aí não é pra todo mundo não. Eu não cheguei até a prática, mas eu sempre brinquei que quem fez faculdade de Direito e não gosta de criminal, não gosta de Direito. Porque quando a gente chega no primeiro semestre, a gente não tem aquele impacto acadêmico, né? Muito básico. Mas já no segundo semestre, a gente já tem acesso ao direito penal. E eu acho que o direito criminal, ele é o direito que mais se tem acesso sem você trabalhar na área, né? Quem é que não assiste um júri, né? Nem que seja um filme americano, né? Que não são os mesmos casos brasileiros, mas é a área do direito que mais chama a atenção, né? É o tema que está mais nos filmes, né? Isso. Ninguém entra na faculdade, vou fazer uma excelente separação judicial, né? É o divórcio, né? Eu vou fazer uma grande fusão de empresas. Ninguém pensa isso. O M&A, que hoje só se fala nisso. Embora haja em alguns filmes esse tipo de tema, né? Mas não é o mais comum, né? O cara pensa em, rapaz, como é que eu vou acusar um bandido, como é que eu vou defender o bandido, né? E a área criminal acaba realmente encantando. E eu fui para o primeiro, agora eu sou professor do primeiro semestre, porque deslocaram o direito penal para o primeiro semestre. Né? Lá na Unifor. E aí é que a responsabilidade é maior, né? Porque... Bem recente, né? Porque eu me formei há pouquíssimo tempo e ainda não... Há 2 anos, currículo novo. Aí eu me sinto responsabilidade maior, porque eu não quero perder essa galera pro civil, né? Porque você sabe que tem essa rixa e tudo mais e tal. Não, penal é melhor do que civil, eu empolgo os alunos, levo para fazer júri, não sei o que e tal, porque no final das contas eles têm que gostar mais do penal do que qualquer outro ramo. Uma curiosidade sobre isso, viu, Rafael Salles? Eu fui formado para ser um criminalista. Foi? E a minha formação na academia, o meu estágio foi na 12ª Promotoria Criminal. Era aquela vara especializada em crimes contra criança e adolescente, que não fosse júri, era para lá, a doutora Edna Lopes Costa da Mata, a promotora. E me formei lá, tinha aquele livrão do Mirabete, né? Aquele calhamaço lá com jurisprudência e tudo. E me formei para ser criminalista. Comecei a atuar na área criminal. Ainda lembro o primeiro caso que eu fui... a mãe do cliente me procurou, ele tinha sido preso lá Tava lá numa boca de fumo, não era traficante, mas estava junto e fui lá na delegacia. Na época, escolhi o melhor terno para na delegacia. Tinha 2, escolhi o melhor dos 2. Já começou com 2, passei muito tempo com 1. Aí eu pensei que eu ia chegar lá na delegacia, ter um parlatório para eu conversar, né, tranquilamente com o meu cliente, saber como foi, se bateram na porta antes de arrombar, se gritaram polícia, se não gritaram, para estudar todas essas minúcias do caso, né?
Quando eu cheguei lá, depois de muito chá de cadeira, abriram lá a cela, meu amigo. E aí, com todo respeito, foi aquela visão, quem assiste o Auto da Compadecida, quando tá no final lá do... Abre a porta do Abre a inferno. porta do inferno, mais ou menos aquilo ali, com todo Se respeito. assusta. Cheiro, a temperatura, tudo. E, Aquele cheiro ainda incomparável. e aí eu vi que não dava pra fazer mais nada do que sim a procuração. Só foi isso que eu conversei com ele. E aí fui defendê-lo e parecer do Ministério Público desfavorável, enfim, conseguimos lá a liberdade provisória. Mas foi esse meu princípio aí de atuação. Eu vou contar também. Meu primeiro caso como advogado e único até hoje foi um caso criminal. O cara tinha uma pequena farmácia aqui numa cidade da região metropolitana e ele descontava dos funcionários ali o INSS e não estava repassando. E aí o Ministério Público Federal entrou com a ação na Justiça Federal, apropriação indébita previdenciária. O que eu mais tinha era tempo, né? Aí eu fui para a biblioteca da faculdade, peguei um livro do Kleber Masson, estudei todas as possibilidades de tese de defesa e consegui absolvê-lo. Meu único cliente criminal foi absolvido por inexigibilidade de conduta diversa. Eu provei que ele tinha 28 protestos no cartório e que tinha muitas dívidas, a casa dele tinha ido para leilão, tinha perdido a casa para caixa e em razão disso a justiça acabou absolvendo ele nesse único caso criminal que eu atuei. Isso tudo para dizer, né, também puxando um pouco a sardinha, se você formou-se pensando em ser criminalista, há tempo de ser advogado trabalhista. Daniel já veio pro Barco de Cal, Franca. Pois é, mas eu não entendo por que que vocês abandonam a advocacia criminal? Por que que... No meu caso, professor, foi porque eu achei assim um dinheiro muito carregado. Não no sentido de, porque foi contratado por um criminoso, nada disso. No meu caso, a minha experiência foi o quê? Foi aquele cliente que a mãe tinha que vender alguma coisa para pagar, que o pai tinha que se desfazer de algo para pagar. Certo. Então, assim, eu achei muito carregado. Então, eu gostei de investir mais numa área, né? Contando ainda mais com a celeridade, mas eu gostei de investir mais numa área onde eu ia recuperar algo para alguém. Por exemplo, o trabalhador, né? Ele saiu sem receber as contas. Eu vou recuperar algo que está perdido para ele. Então, para mim, fez sentido, mas entendo e gosto muito da área criminal. Tenho bons amigos. Mas realmente ela é mais difícil, ela é mais... porque cada carreira, ela tem o seu percurso de qualidade, né? Uhum. Quando a gente opta, eu acredito que não seja só na advocacia. Todas as áreas são dessa forma. A gente mentaliza exercer uma atividade, só que começa de uma forma completamente diferente. A iniciação na advocacia criminal, ela é muito custosa, assim, o tipo de contato, a diligência que você vai ter que realizar. Então, eu acho que você tem que almejar bastante mesmo, ser um criminalista para passar por esse percurso. Eu fico pensando, já tive experiência lá no TDP, né? Lá na OAB, que hoje o Rafael e o Daniel continuam lá, e eu já fui lá do Tribunal de Defesa e Prerrogativas. E chegava muita questão de prerrogativa. Eu acho assim, na minha visão, né, um advogado trabalhista, botando o meu cenário aqui, ele discutir com o juiz e ferir prerrogativa é muito mais tranquilo, que não é tranquilo, mas é muito mais tranquilo que um advogado criminalista chega lá para discutir com o policial, com o delegado, com... Rapaz, eu tenho que tirar o chapéu para vocês, viu? Porque realmente é mais perigoso, né? Porque vocês só discutem em audiência, né? A possibilidade de embate, combate em audiência. E a advocacia criminal é no presídio, quando você vai visitar um cliente com um policial penal, no momento de uma abordagem, um cliente está sendo preso com o policial que prendeu. Com toda aquela confusão que se faz entre o advogado e o cliente, né? Que ainda se faz. Então me lembrei. O último júri que eu fiz no ano passado, o promotor de justiça não estava armado. Cara, foi uma das piores experiências que eu já tive na minha vida, porque o promotor, ele estranhamente se deslocou do local, da mesa dele, e foi interrogar o réu do lado. E começava a fazer perguntas e tudo mais. E quando ele balançava a beca... A bichona aqui no... E assim, esse cara tá armado. E eu, sinceramente, até hoje não sei, poderia ter investigado, mas preferi entrar nas férias. Esse júri foi tipo 15 de dezembro. 16 de dezembro. Né?
E eu não sabia o que é que eu faria, porque numa situação de que, sabe, né? Mas para não causar nenhum problema, eu esperei o promotor terminar de fazer as suas perguntas, terminar o interrogatório do réu e tudo mais, aí conversei com o réu. Mas você viu se o promotor estava armado? Doutor, várias vezes eu vi lá e o cara entendia negócio de arma, que eu não entendo. Esse cara é mesmo, cara, como é que pode? E o pior de tudo que era uma inquirição, né, coisa mais agressiva, comparando depoimento, e não deixava o réu responder e tal. Aí só sei que depois que terminou o interrogatório, eu fui lá falar com o promotor. Doutor, o senhor está armado? Estou, doutor. Aí mostrou a arma. Doutor, o senhor acha adequado estar armado? Nem sei se pode ou não pode. Mas não me parece. A gente está num júri. Daqui a pouco a gente vai entrar em embate de argumentação. Talvez ele seja mais duro. Não é adequado que uma das partes esteja armada. Mas, doutor, eu sou um cara tranquilo, doutor. Todo mundo, antes de fazer uma merda grande, diz que é tranquilo. Tem vários réus que eram tranquilos. Exato, tem uns réus, né? Eu falei com essa palavra, naturalmente, mas, não, doutor, é uma garantia minha e tudo mais e tal. Não, doutor, beleza. Só sei que eu estou muito desconfortável nessa situação. Fui falar com o juiz, né? Aí o juiz disse assim, doutor, de vez em quando eu também estou armado, então acho que é uma prerrogativa dele. Arma aqui pro senhor também. O errado sou eu. Eu acho que é a prerrogativa dele, hoje eu não estou, eventualmente, mas que é a prerrogativa dele, não vou fazer nada, não, doutor, só queria que registrasse em ata. Né? E foi uma coisa assim, muito, porque não tem o menor sentido um promotor de justiça estar armado no júri. O que é que ele vai fazer? Vai defender quem de quê? Tá entendendo? Se o caso é perigoso, ele tem que solicitar força policial para estar presente, evitar que outras pessoas entrem estranhas no julgamento sem serem passem pelo tal do baculejo e tudo mais e tal. Por que tu acha que ele vai conseguir se defender, uma pessoa entrando ali armada? Tá vendo o que eu tô falando? Enquanto a gente acha ruim porque o juiz está induzindo a testemunha, o advogado criminalista tem que estar com o juiz armado lá, né? Mas foi a primeira vez, depois de completei 30 anos com esse presente. E eu fui com o Rogério Feitosa, um amigo, vocês sabem, né? Sim. O Rogério mais gordinho e tudo mais. E eu falei assim, Armando, o problema é que qualquer tiro pra cima te acerta e pro lado me acerta. É perigoso demais. A gente não vai escapar, não. Rogério é a figura. Meu amigo Daniel, e você? Como foi o seu início aí no direito e na advocacia? Por que ser advogado? Mestre, eu não tive muita clareza, não, acerca da escolha. Eu não era um estudante muito assíduo, muito interessado, não, para poder escolher o curso que eu ia fazer. Queria aproveitar minha vida mesmo ali, com meus 16, 17 anos. Tu se for um pouco 16? Foi, Não, 17. Tu entrou com 17. 17, eu não tinha essa maturidade toda, não. Se eu seria advogado, fazer concurso. Queria mesmo era brincar. Só que como todo mundo tava fazendo, né? Eu pensei no direito porque eu me identificava com carreira policial. Eu pensava em ser policial. Mas aquele policial do filme americano, né? Eu imaginei que eu ia chutar a porta, prender bandido, mudar alguma coisa. E aí fiz o curso de Direito. Durante a faculdade, sim, eu me tornei um estudante melhor. Até hoje ainda não sou bom, não. Mas durante a faculdade eu fui melhorando e fui tendo a experiência prática em escritórios. Isso aí de forma concomitante. Eu fui vendo que para alcançar a carreira policial eu tinha que me abrir para fazer provas em todo o país, né? É comum quem quer fazer um concurso público se mudar, ter que fazer outras provas. Isso aí já me gerava uma antipatia. Mais uma vez, por não ser tão interessado assim, né, na profissão. E fui investindo na advocacia. E fui vendo que oferecia um resultado financeiro muito bom. Muito bom. Ainda cheguei a fazer prova para delegado de Polícia Civil. Como não queria sair do nosso estado, porque o que eu gostava mesmo era de brincar, e o Ceará é muito bom para isso, eu só fiz aqui. E não passei na última prova de delegado de Polícia Civil por 1 ponto. A nota de corte foi 92, eu fiz 91 pontos. Ainda bem, hein? Muito bom. O melhor que poderia acontecer, porque nessa época o escritório ele já estava se desenvolvendo, eu já estava ali na sua cola, focando em alcançar, ele tendo como meta, com a fotinha lá dos vocês dois ali, ó,
do lado e fomos desenvolvendo a advocacia, investindo cada vez mais energia e amadurecendo, né? Eu nunca tive, assim, uma paixão muito clara, assim, por um exercício profissional, não. Eu tenho as minhas antipatias. Eu queria trabalhar dentro de um hospital, não gosto desse ambiente, assim, de saúde. As áreas de exata não me seriam possíveis, já por ter sido um estudante muito ruim. Mas sou muito feliz. Estudante ruim, tu era vagabundo mesmo? Era, reprovei. Também? Era coisa muito ruim. Expulso de um colégio pro outro. Foi mesmo. Foi. Aí na faculdade eu. Superação, hein? Aí na faculdade eu tive que me ajeitar, né? Eu lembro que quando eu reprovei, a mensalidade do Aritzala era R$404. Era em colégio um pouco, Franco. E aí meu pai chegou assim pra mim e falou: olha, você perdeu R$4.800, guardadas as proporções ali do 4, né? Que eu não vou saber calcular agora. Dá 10 graus de cerveja por mês, eu bebi muita cerveja. Reprove quantas vezes você quiser, que eu vou pagar. Na faculdade você pode fazer da mesma forma, eu vou pagar. Só que você vai se formar e eu vou parar de pagar. E essa vidinha que você tanto gosta de viver, ela vai acabar. Eu achei melhor começar a produzir. Aí a ficha começou a cair, as cervejas indo embora, Franco. Vê como um bom gestor tem que conhecer a motivação de cada um. Né? Tem que conhecer. Foi assim, eu não há cerveja de graça. Não escolhi, não. Não há. Eu não escolhi a advocacia, não, mas sou completamente apaixonado pelo que eu faço. Eu lembro do Daniel, Franco, quando eu acho que tu abriu o primeiro escritório, foi naquele prédio Totolec, né? Isso, o primeiro que foi lá. Eu trabalhava no escritório que a porta era em frente ao teu. Um sindicato. Era, exatamente. Eu acho que hoje, se eu não me engano aqui, me corrija, Armandão, se eu estiver errado, mas acho que a advocacia do Daniel hoje pode ser full service, Daniel? Eu não... Vocês estão em várias áreas, né? Embora eu não me identifique com essa apresentação. Vocês atuam em família? São 8 áreas do direito, são 6 sócios especialistas e a gente abrange 8 áreas do direito. Como é que tu chama se tu não chama full service? Me ensina. Sim, é porque como nós não fazemos todas as áreas do direito, eu não gosto dessa apresentação full service porque para mim ela é muito característica da advocacia nordestina, de querer fazer tudo e acabar não tendo uma especialização numa área específica. Então, nosso escritório tem 8 áreas. Questão de posicionamento, né? Dizer que somos especialistas em 8 áreas. Nós temos 8 áreas do direito, nós não fazemos nenhuma demanda que não esteja nessas 8 áreas, e todas essas 8 áreas eu tenho um sócio especialista que é responsável e é ele que mantém contato com o cliente. Então, a gente tenta fazer uma posição... Inclusive na criminal? Diferente. Não, nós não fazemos criminal, não fazemos ambiental, não fazemos regulamentar, energias. Mas a ideia é que a gente consiga alcançar todas essas áreas, mas com muita cautela, porque o direito ele tem uma similaridade com a atividade empresarial, só que ela não acontece tão rápida. A gente precisa amadurecer, né, nossos associados para que eles se tornem sócios. Todos os meus sócios, eles foram associados. Legal. Aí o comparativo que eu ia fazer... O Armandão é focado no criminal? Não, tem outras áreas. Não, na verdade, no nosso escritório a gente faz inúmeras áreas. Tá inclusive trabalhista, Franco. Inclusive trabalhista, né? Depois da manhã tem uma ostentação oral quanto ao escritório dele lá. O escritório lá... Espero que você não vá. Vamos esticar essa conversa, né? O meu irmão comanda a área aqui não penal, né? Que a gente trabalha para bancos. Adriano, né? Baixinho também. Especialmente o Banco Pan-Americano, aí temos a área tributária, então nós atuamos das mais variadas áreas. Também não é full service, porque, como diz o Daniel, não dá para você se especializar em tudo, não adianta você dizer que é bom, faz tudo. Franco que dizer que era full service, tá vendo, Franco? Enfim, na verdade é uma estratégia, né? Mas lá nós temos bem definida a área tributária, área bancária, trabalhista e criminal fica a meu cargo, né? Inclusive nós estamos passando por uma movimentação de mudança de marca, de não sei o que e tal, o Adriano está à frente disso. Legal. E a minha pergunta, puxando esse gancho aí, é para saber, vocês tiveram toda essa experiência, né, de ter começado o próprio escritório, e agora
com a cabeça de gestor, choque de gerações, como é que vocês estão pensando isso e como congregar esse mix de intenções no Cara, escritório? eu não sei te responder, não. Sinceramente, porque eu tenho 30 anos de formado, 30 anos de advocacia. Né? E quando eu comecei, a advocacia não existia gestão de escritório de advocacia. Isso é uma coisa recente. Acho que começou, quando vocês começaram, isso já existia de maneira muito definida. Né? Então eu sou daquele cara, e a advocacia, acaba que a minha especialização na advocacia criminal me facilitou isso, porque você não precisa gerir causas criminais como você faz a gestão de causas trabalhistas, tá entendendo? Porque o número de clientes é menor, tá entendendo? Para você poder identificar a necessidade de cada causa e tudo mais. Então, na advocacia criminal em si, a gestão de um escritório é uma coisa que tem muito pouca relevância. Agora, é muito importante lá no escritório para as outras áreas, né? Se não houver uma gestão profícua, adequada, né, contratando as melhores pessoas, os melhores instrumentos e tudo mais, o escritório simplesmente não anda. Agora eu não sei para onde é que vai isso. Isso aí que ele comentou, Franco, eu estava numa palestra uma vez com o Kakai, que é conhecido como um grande criminalista, né? Aí fizeram uma pergunta para ele. Kakai, essas novas tecnologias, essa revolução tecnológica, quarta revolução industrial, novas tecnologias chegando de blockchain e tal, e fazendo umas perguntas assim. E aí, como é que isso interfere lá no seu escritório? Ele, rapaz, meu escritório é artesanal. Lá a gente escolhe umas 5 causas por mês, faz a reunião, decide e acabou. Você não tem essa advocacia de massa não, então isso aí pra mim não influencia não. Eu advogo da mesma forma há 30 anos mais ou menos. Acho que a advocacia, eu não conheço nenhum outro escritório de advocacia criminal que precise fazer uma gestão minimamente parecida como vocês fazem a gestão na área trabalhista, na área civil e tudo mais. Não conheço, né? E acho que não é desnecessário. Mas eu vou falar agora aqui, eu considero que eu estou ainda caminhando para alcançar esses dois rapazes. E os dois são referências nessa parte, nessa transição da advocacia trabalhista mais organizada. Acho que durante muito tempo era uma coisa meio solta, meio artesanal, e começou a vir uma galera mais jovem com a mentalidade de gestão para além do advogado. Hoje você não vê mais, o Franco até atua mais, o Daniel tá muito gestor. Tem uma equipe grande ali já no escritório. Depois ele pode até falar quantas pessoas hoje, envolvendo todo mundo, tem. Mas quando é que tu teve, Daniel, esse start de dar essa mudança? Não, eu preciso trabalhar mais essa questão de gestão do escritório. Não posso fazer algo de qualquer jeito, porque isso vai me dar uma melhor entrega para o meu cliente e por outro lado, eu vou ter mais clientes em razão disso. Foi intuitivo. Não houve uma preparação, não. Realmente era atendendo a demanda. A minha iniciação na advocacia é quase que idêntica de vocês, né? Foi aquele atendimento ao público com a personalidade, com a pessoalidade, né? Nós mesmos fazíamos. Só que coincidia o horário de atendimento ao público e o padrão de realização das audiências, né? O atendimento pela manhã, ele é muito mais agitado. E as audiências, pelo menos na capital, se dão exclusivamente pela manhã. Ou pelo menos eram assim, né? E aí, de pronto, você percebe. Você vai aumentando seu volume processual. E você percebe que você não consegue estar nos dois cantos ao mesmo tempo. E aí surgiu a primeira contratação. Que foi, inclusive, o Yuri, né? Que é o meu atual sócio. Que nós estamos juntos desde... De sempre não, porque houveram 2 anos sem ele. Mas foi o primeiro associado contratado. E a cadeia ela vai prosseguindo de uma forma bem similar. As audiências, muitas vezes, não são marcadas como você gostaria. Então, vão ter audiências no mesmo horário, 3 audiências no mesmo horário, 4 audiências no mesmo horário, e aí surgem mais contratações. Tem um momento que os atendimentos eles também não podem ser conduzidos só por você. Então, você vai precisar que uma pessoa também faça isso. Em algum momento dessa lógica, você vai ter que decidir se vai querer qualificar e realmente manter aquela quantidade de pessoas, se você vai querer quantificar
que é aumentar a quantidade de pessoas e a quantidade de processos. Ou até existe um caminho paralelo que você pode tentar fazer os dois ao mesmo tempo. Na minha época, eu não tinha uma perspectiva de qualificar as demandas porque eu comecei muito novo, né? Eu abri o escritório com a minha irmã tendo OAB, um ano antes de eu me formar, aos 22 anos. Então, qualificar para mim seria complexo por causa da minha aparência mesmo, né? De ter clientes mais caros. Então, eu me aproveitei da quantidade. Tentei aumentar o volume de advogados mesmo, que eu conseguia. E para fazer isso, eu tive que ir aprimorando a gestão, que passou desde uma agenda física, para uma planilha de Excel, para um sistema de acompanhamento processual, como para hoje um sistema que faz o agendamento automático do prazo, né? Mas hoje depois de todo esse momento, a gente está tentando fazer os dois juntos, né? Qualificar e Depois quantificar. a gente tem que conversar sobre isso daí, Frank. Esse agendamento automático do prazo me interessou. E lá dentro, Daniel, tu é a pessoa, ou quem é a pessoa que lida, eu quero saber quem é que lida com gente lá, quem é que pega o pessoal e, ó, aquele famoso vista a camisa aqui que você é nosso aqui, tá todo mundo junto e vamos todo... Eu me empolgo muito com isso, eu falei já com o Daniel em outra oportunidade, né? O pessoal lá realmente dá o gás, tá junto, como é que congrega isso? Franco, eu não tenho modéstia em dizer que eu fui o precursor, né? Que isso veio realmente da fundação, dessa preocupação com cada um, porque todos os primeiros associados contratados, eles eram meus amigos. São até hoje, felizmente. Houveram, inclusive, alguns que vieram e se distanciaram. Você chegou até a conhecer um dos nossos sócios, que era o Ramon. Ele passou um bom tempo na sociedade, depois também se distanciou e continua no meu vínculo de amizade, que sou, inclusive, padrinho da filha dele. Então, O Ramon é o que depois foi vender carro? Sim, né? perfeitamente. Legal. Faz isso até hoje. Então, é Gente possível boa demais, também né? você fazer esse distanciamento e manter a amizade. Então, como eu tinha um relacionamento pessoal e preservo nisso até hoje, nós sempre tivemos muito carinho por quem estava na equipe. Hoje isso não faz mais parte de mim, mas de todo mundo. Nós temos um escritório realmente com um senso de família, né? Não é um escritório familiar, não é porque não se tem sentimento, não se pode confundir autoridade, mas a gente tenta manter uma sensibilidade de realmente cada um estar crescendo. E isso foi feito de forma não racionalizada, aconteceu porque eram amigos mesmo, mas com o tempo a gente vai percebendo e também se aprimorando, né? Estudando alguma coisa, escutando alguns podcasts e percebendo que isso é muito vantajoso, porque eles perpetuam, eles crescem juntos e desses associados eu tive alguns que se tornaram procuradores e voltaram ao escritório, alguns outros que saíram, cresceram e voltaram ao escritório. Então, essa perspectiva de continuidade, né, uma rotatividade baixa, faz que o escritório ele seja mais firme, né, a equipe seja mais preparada. Então, faz parte da nossa cultura, que hoje é bem tratado por qualquer empreendedor, gestor e tal, mas a gente começou a praticar antes de saber a existência dessa palavra mesmo. Os advogados ainda, aqui no Ceará pelo menos, não acordaram para isso, cultura, para entender que o escritório de advocacia é uma empresa que você precisa colocar uma cultura e ter algumas tradições para ir colocando no dia a dia, porque isso traz um retorno efetivo. E é mais complexo um pouco ainda do que uma empresa. Porque a distinção hierárquica entre um modelo empresarial, ela em regra é superior do que a distinção hierárquica entre uma sociedade de pessoas, né? No nosso escritório hoje são 32, eu acho que nós estamos indo para 33, né? Pessoas. Eles têm uma capacidade cognitiva, uma preparação, uma frequência nos mesmos ambientes, um acesso às mesmas pessoas como os fundadores. Né? Não temos, por exemplo, assim, um chão de fábrica, que eu sou um gestor, eu estou lá com uma liderança, só que o próprio contato da realidade dos funcionários que estão executando foi muito diferente. Não, na nossa não, é tudo muito parecido. Então, se não houver uma valorização, não vai haver uma definitividade, né? E a nova geração, que hoje ocupa majoritariamente o nosso quadro, ela está tão ligada à perspectiva de futuro
como a remuneração. Então, a gente tanto tenta remunerar bem, pelo menos da forma mais justa possível, de acordo com o porte do escritório, como oferecer um futuro lá, né? E o nosso futuro, ele fica claro ao você entrar e ver que todo mundo que tá lá foi associado, né? E boa parte Total. também estagiário. Então só Se depende eu do fosse que... estagiário, eu deixava meu currículo lá. Eu também, viu? Falando de cultura e de perspectiva, né, Armandão? 30 anos de advocacia, né? Como era a advocacia? Como é que você vê a diferença do tratamento do juiz, do cliente, do advogado? É a mesma coisa, só em tempos diferentes, ou mudou o perfil do advogado? Cara, 30 anos. Putz, grila. Fui fazer um júri no começo do ano passado e eu lembro que era o doutor Ronald, era na segunda vara do júri, era o doutor Ronald, o juiz. Ele que passou um ano lá na X Trabalho com a gente. Será também? Com certeza. É. E voltou. E Voltou. voltou. É. Que era filho do desembargador Ronald. Desembargador Ronald, exatamente, ele mesmo. Gente humana, figura humana fantástica. O promotor de justiça era o doutor Renato, era o primeiro do júri, ele tinha vindo do interior, era grandão do meu tamanho, mais ou menos. Não. 2 centímetros. Eu ouvi dizer que eles combinam quando vejo lá. É o Armandão, vamos mandar o promotor mais alto. Não, é engraçado que eu tenho 2 metros. Armado. Agora eu entendi. Mas caiu a Se fosse ficha. promotor de justiça, eu também armado. Tem que fazer frente. O Renato é grandão, mas tem 1,80m, deve ter 1,85m, né? Aí tava na defesa eu, o Rogério Feitosa, e eu chamei para fazer o júri 2 estagiários. O Isaac Xavier, filho do Valdir Xavier, foi inclusive a estreia dele no júri e tudo mais. Grande então, Valdir. Temos que trazer o Valdir aqui. né? Não conheço não, filho dele. Se formou agora, o Isaac. Figuraça, menino extremamente dedicado e tudo mais, vai longe. Aí eu lembro que eu olhei assim pro lado, e interessante que todos da Unifor. Vocês formaram onde? Unicef. Eu, uniforme. Unifor também, né? que a Manu foi meu orientador. A Unifor, eu olhei assim, promotora da Unifor, o doutor Ronald da Unifor, nós da bancada de defesa da Unifor, meus alunos da Unifor. Como era um júri do projeto lá da Unifor, só tinha gente lá da Unifor e tudo mais. Aí eu me senti feliz, orgulhoso, né, porque estava participando. Mas, por outro lado, eu olhei assim, putz, grila, cara. Há 30 anos atrás, eu era o Isaac, estreando no júri, bem novinho, não sei o que e tal. Hoje eu era o mais velho. Aliás, só o Dr. Ronald. Acho que eu tenho 53, o Dr. Ronald deve ter 55, 56. Caramba, eu deixei de ser o mais novo para ser o mais velho nesse cenário aqui. Que coisa deprimente, né? No primeiro momento, essa história de ficar velho não está me agradando muito, não. Mas, ao mesmo tempo, você tem que buscar aí o lado bom disso, né? Mas, na verdade, Franco, eu não notei muita diferença, não, né? Há uma diferença básica no sentido de que há 30 anos atrás, quando eu comecei a advogar, na verdade, eu comecei a frequentar o Fórum Clóvis Bevilacqua, o lado centro, em frente à Praça da Sé, que estupidamente foi demolido, implodido, em 1992, né? Ou seja, seriam 32 anos de... 32, não, 35... 92 a 2024, 32 anos. 32 anos de vivência no fórum. Não, 91, a verdade. 91. Mais de 30 anos, portanto. E, na verdade, aquele fórum que era só, naquela época, era só a parte criminal, eram 2 varas do júri, né? Não eram 50 varas criminais como são hoje em dia, não sei nem se são 50, mas é um monte. A estrutura era menor, as pessoas se conheciam mais, havia uma cordialidade, né? O próprio fórum permitia uma conversa entre as pessoas nos corredores, porque sequer tinha ar-condicionado nas salas e os juízes deixavam abertas, era mais fácil. Hoje em dia é a maior dificuldade do mundo, em virtude, não necessariamente porque os juízes não querem, né? Mas porque a estrutura não permite que as salas sejam abertas e tudo mais. O que eu noto é que existia essa maior cordialidade, essa maior convivência entre juízes, promotores, os pouquíssimos defensores públicos na época, que a defensoria pública não era nem um pouco valorizada, infelizmente, na época. Existia mais essa coisa de juiz conhecer advogado, conhecer promotor, essa cordialidade que era muito legal. E eu sinto falta disso hoje em dia.
né? Porque o fórum não permite, acho que a estrutura física do fórum não permite. O que eu sinto que efetivamente mudou foi isso. Com relação ao trato, na maioria das vezes sempre foi respeitoso. É claro que de vez em quando você encontra um juiz que não é os que mais respeita as prerrogativas, assim como promotor, assim como de vez em quando você tem um advogado que também exagera e tudo mais, mas continua, no meu ponto de vista, sendo a exceção. Então essa cordialidade, essa convivência, eu noto que mudou muito nos últimos 30 anos. Professor, eu vejo muita responsabilidade quando você se posiciona, né, a respeito dessa mudança na proximidade, atribuindo a uma questão física. Porque eu desconfio que não. Eu não... mas a minha desconfiança me gera uma pergunta, né? Não uma conclusão. Porque muitas vezes eu suspeito sobre uma desvalorização mesmo a respeito da nossa classe. Eu não sei se pela quantidade de profissionais, que antigamente era similares e hoje é completamente desproporcional. Eu não sei se houve realmente uma facilitação de entrada no mercado e diminuiu a qualidade ou a responsabilidade, eu realmente não sei. Mas eu gostaria, embora seja convidado, eu fui autorizado a fazer. Não, também, cara. Se tiver essa autorização, eu queria saber, porque isso me satisfaz muito. Cara, na verdade é o seguinte, quando você tem 30 anos de advocacia, né, e de uma advocacia em que você frequenta o fórum, porque o advogado criminalista, ele invariavelmente ele vai ao fórum. Né? Infelizmente, nos últimos 5 anos, a partir da pandemia, né, com as audiências online, isso acabou diminuindo um pouco. O fato é que o advogado criminal está sempre no fórum. Né? Ele está sempre participando da audiência, ele está sempre conversando com juízes, com promotores e tudo mais. E quando você tem 30 anos, eu acho que angaria um respeito. Tá entendendo? Claro. É diferente, não porque eu seja melhor ou mais importante, mas quando você é conhecido há 30 anos, né, as pessoas lhe têm com maior simpatia. Eu imagino que seja isso. Então nunca tive dificuldade. Mas, né? Não observa? Agora, o que eu tenho observado é que os advogados mais jovens têm se queixado. Né? Realmente eles têm se queixado. Né? E eu quero crer, porque, poxa, como eu nunca passei por esse tipo de constrangimento, porque, evidentemente, que numa outra audiência a gente é destratado, a gente, né, se desentende com o juiz, que não quer permitir uma pergunta, outra e tudo mais e tal. Né? Mas, realmente, eu vejo que os advogados mais novos estão reclamando disso. Né? A minha experiência pessoal me aponta para te dizer que é por causa disso. Eu acho que como eu sou há 30 anos conhecido, eu gozo. E realmente é verdade. Quando a gente pega um juiz mais novo, né, a gente tem uma dificuldade. Mais novo no sentido de que chegou à Fortaleza há menos tempo por não conhecer. Ainda não conhece a Armandana. Eu acho que acontece com todo mundo, né? Total. Não conhece, dificulta e não sei o que e tal. Né? É a vantagem de ter 30 anos de advocacia. Né? As pessoas lhe conhecem mais e por isso, né, acabam lhe tendo talvez uma deferência maior. Mas, efetivamente, eu tenho escutado isso de muitos advogados mais novos, e muitos mesmo, que eles têm tido essa reclamação que o contato não é o mesmo, os juízes já não conversam muito, se botam todo tipo de dificuldade para atender, o que é uma lástima. Sim. Que é uma lástima. Muitas vezes relativizam o respeito, né? Cara, olha a atualidade disso aqui. Eu vou ter que ler. Calamandrei, né? Então é só duas partes aqui em cima do que a gente está conversando. Quem foi Calamandrei, Franco? Piero Calamandrei. Nosso ouvinte que não é do direito. Faça a exposição naquela câmera. Piero Calamandrei, um dos maiores juristas italianos. Discípulo de quem? Esqueci o nome do... Carnelucci. Discípulo de Carnelucci. E ele escreveu esse livro onde ele vai resumir 40 anos de exercício da advocacia. Na última versão do livro, ele tinha 40 anos de exercício da advocacia, onde ele narra aí vários cases que ele viveu com alunos, que ele também era professor, com várias experiências de advogados diferentes. Eu, quando vou falar de teoria dos jogos, eu gosto muito de falar desse livro de Calamandrei, que sem falar em teoria dos jogos, ele fala de teoria dos jogos, dizendo da importância de você conhecer o juiz. Ele conta uma história, por exemplo, de um
advogado que tinha uma agenda onde ele anotava, um caderninho onde ele anotava as informações de todos os juízes da região. O local onde morava, o time que torcia, a comida, o restaurante que frequentava, só para na audiência chegar lá criar uma ponte de empatia. Que era chegar, rapaz, ontem eu fui jantar uma pizza ali do lado do Coliseu, lá, rapaz, aquele restaurante é muito bom, pronto. Estabeleceu aqui a ponte, o diálogo, e aí ele conseguia levar a coisa. Mas, feitas as apresentações de Calamandrei, vai, Franco. Duas passagens. O advogado obscuro, prolixo, cheio de sutilezas, incita o juiz à distração, ao isolamento mental. Insensível, o juiz estendendo a todos os advogados a desconfiança que lhe inspiram os defeitos de um deles, chega a temer, se não a desprezar todos os patronos. Considera-os como males inevitáveis do processo. Tem de os suportar com uma resignação passiva até que chegue o sono. E mais na frente ele fala o seguinte: o discurso dos advogados é considerado por muitos juízes como um momento de férias mentais. Quando o advogado se cala, o juiz volta em espírito à sala. Nesse livro ele até retrata que alguns juízes compravam uns óculos bem escuros, que enquanto o advogado estava lá no púlpito para fazer a sustentação oral, ele estava lá com o óculos escuro dele tirando cochilo. Mas eles, os juízes, por um advogado. Esse negócio dos óculos, eu me lembro que quando eu era estagiário lá da Defensoria Pública, em 1991, 90, 91, 92, o juiz Dr. Marco Aurélio Rodrigues, ele determinou, aliás, ele baixou uma resolução, uma proibição, na verdade, que os jurados não podiam ficar no júri de óculos escuros, porque ele estava percebendo que os jurados estavam dormindo. E era uma complicação muito grande, porque para o advogado é particularmente complicado, porque, especialmente um advogado particular, né, que a gente não é tão conhecido, né, o promotor está todo dia ali com o júri e acaba eles tendo até uma deferência pelo promotor e até pelo defensor público. E quando o advogado vai lá, por mais importante que ele se ache que seja, não é o cara que o júri conhece com, né, proximidade. E eles acabam não dando, né, a mesma atenção. Né? E eu já vi muitos júris em que, né, tava lá o jurado lá dormindo, chegando até a roncar. Pegando o que o Daniel disse, eu concordo com ele. Até, eu acho que até pela nossa experiência no TDP, isso traz muito, né? Canaliza Sim. muito o que a gente tem que fazer lá, caso de Na realidade, prerrogativas. foi pela minha experiência prática que eu busquei o TDP. Eu Pronto. imagino que você, de forma parecida, por militar na Justiça do Trabalho e ter um relacionamento bem próximo, né? Eu busquei o TDP também por uma violação de prerrogativa que eu sofri. Enquanto advogado criminalista, fui ver uns autos lá e os autos estavam em segredo e não sei o que, não puderam dar a abertura lá dos autos. E eu chamei o Navarro na época e aí briguei lá com... assim, né, discutir até dizer que tava lá na lei, que eu não gosto de chamar de estatuto, sabe, Armando? Eu não gosto de falar estatuto da OAB. Lei federal, hoje fica parecendo que é uma coisa que a advocacia um regimento interno. É horrível esse nome de estatuto, eu já briguei muito. Que a Lei Federal 8.906/94, o cara, que lei é essa? Cheguei numa desembargadora, ela, pega aquela lei que o doutor disse que eu nunca li, essa lei federal aí, se eu falasse estatuto da OAB, ela nem ia ler. Mas, e aí, a partir daí o Navarro me convidou para a comissão de prerrogativas e foi essa caminhada até o TDP. Mas o que eu vejo muito, rapaz, é, assim, realmente um mínimo de educação que tá faltando, sabe, Armando, hoje em dia. E vejo que parece que tem alguns juízes, e para não ficar só falando de juiz, vamos falar de advogado também, né? Que pega, quando vestem lá a toga ou a beca, veste também um personagem, sabe? Tem uma juíza específica que rapaz, a mulher é gente boa, assim, você conversa com ela, tudo. A mulher botou lá a toga, é outra pessoa. Depois não tem essa passagem aqui do Calamandrei, mas vou falar sobre essa passagem. E ele fala lá atrás, aqui, não sei quando foi o ano que ele escreveu, mas, rapaz, pessoas que quando botam a toga, as pessoas são educadas, sabem falar por favor, sabem falar bom dia, boa tarde. Botou aquele personagem ali dentro da sala da audiência ou em outro momento, sabe? Eleva o tom de voz e corta e, enfim, faz tudo
tudo ao contrário do que se espera de pessoas normais discutindo algo pro bem comum, né? Ele fala até de ex-alunos que se tornaram juízes e que aí querem mostrar que sabem mais do que ele. Em casos assim que eram meio que absurdos. E a crítica que eu faço também é o seguinte: parece que a nossa sociedade, nós advogados, nos acostumamos de ter muita gente falando mal da imagem do advogado. Isso é uma coisa normal. É o que a gente vê em filmes, é o que a gente vê em novelas, é o que a gente vê em alguns programas. E esse sempre ataque à imagem do advogado, como uma pessoa espertalhona ou algo nesse sentido, quando querem prejudicar essa imagem, né? E acaba que isso fica... Eu sou mais positivo. Eu só assisto os Suits. Acaba só que vejo o advogado bem falar. Acaba que isso, o pequeno mau exemplo que se tem, né, ganha em todas as áreas, né? Ganha uma grande proporção. É verdade isso, é verdade isso. E o engraçado é que quanto mais... na verdade, que está falando o seguinte, eu acho, particularmente, que as pessoas me respeitam bastante também por causa do meu tamanho. Eu nunca passei por nenhum problema de agressividade e tudo mais. E eu acho que é por causa do meu tamanho. Seria porque eu tenho 2 metros de altura. Tá entendendo? Né? E é por isso que as pessoas precisam entender que não é porque você não passa que o outro não pode passar. A gente vê todo dia aí no Instagram, na internet, nas redes sociais, cenas absurdas de juízes destratando advogado, especialmente advogadas, né? Advogadas, né? Por quê? É porque existe um machismo, existe talvez um sentimento de que o juiz ou promotor é superior ao advogado. E não é porque você não passa isso que você não deve zelar pelo respeito, né? Assim como vocês participaram do TDP, eu fui do antigo CD, Comissão de Defesa e Assistência. Foi presidente lá, né? Fui inclusive presidente durante um ano no primeiro Comissão de Prerrogativa. CDAA. Comissão de Defesa e Assistência do Advogado. O TDP foi criado pelo Cleto. No primeiro, foi um nome assim que eu fiquei assim, putz, grila aqui. Cara, mas o nome tem significado, tá entendendo? Quando você coloca um nome mais pomposo... Que antes era Comissão de Direito e Prerrogativas. Comissão de Defesa e Assistência ao Advogado. Depois disso, ficou Comissão de Defesa e Prerrogativas. CDP. Tiraram essa assistência ao advogado porque o pessoal chegava pedindo dinheiro. Né? Aí o Cleto, não, tribunal de defesa das prerrogativas. Tribunal, cara, mas o nome impõe um respeito maior. É a mesma coisa que você fala, não chamar de estatuto não, tem que chamar de lei federal, porque estatuto fica a impressão de que um bando de advogados, um grupo de advogados se reuniu para favorecer o que eles tinham direito. Não, é uma lei federal. É uma lei federal. Então a gente identificar a coisa pelo nome correto, um nome forte, é muito importante. A gente tem empatia pelo problema do outro, né? Quando eu era da CDAA, e quando fui presidente, a gente sofria, eu percebia muito essas coisas, né? Os advogados mais novos eram sempre os alvos preferidos, as advogadas. Dificilmente você encontrava um advogado medalhão com um tipo de um problema. Meus amigos, eu quero que vocês vão pensando em cada um uma história curiosa que eventualmente tenham vivido durante uma audiência. Pode ser um fato engraçado, pode ser um fato tenso, algo que participaram em uma determinada audiência ou atuando enquanto profissionais. Eu não tenho experiência tão extensa quanto os senhores, né? Principalmente ali na linha de frente. Mas qualquer advogado trabalhista que tenha passado um ano ali no fórum... Tem algo para contar. Tem um rol muito extenso. Passei um caso particular a juíza foi até a doutora Daniela, ali na 16ª, né? E a 16ª, a época era em prédio diferente. Ainda é hoje. Ainda é? Faz tempo que não vai lá. Inclusive tem página que tá na Santos Dumont porque o grandão tá em reforma. Mas vamos lá. Há uns 4 anos. E aí nós como bons advogados trabalhistas tínhamos um volume que não poderíamos mandar um advogado para que fizesse uma audiência por dia, né? Se tivesse uma diferença ali de 1 hora, 1h30 entre uma e outra, um advogado ficava responsável por 2, né? Às vezes 3. E eu lembro que nesse dia eu estava responsável por 2.
Também é comum na pauta de audiência aquele atraso, que você fica um pouco preocupado com Audiência seguinte. a audiência seguinte. E aí, a doutora Daniela fez o pregão antecipado. Ela livrou, fez o pregão antecipado, eu estava no prédio contrário, o meu cliente me mandou uma mensagem simplesmente avisando que estava entrando, né? Isso dá mais ou menos uns 500 metros de distância entre uma entrada e outra. Correria. Fora as escadas. Você fica logo preocupado de ter agendado errado o horário e tudo, mas não importa. Se o pregão tá feito, vamos fazer a audiência. Por sorte, eu já realmente estava encerrando a outra e saí correndo. Aí quando eu saí correndo, aí quando eu cheguei lá, você olha logo para a pauta, fica ali fixado, né, riscadinha com caneta e a minha tá no horário correto, mas ela já chamou. E quando eu entrei, ela, calma, doutor. Eu realmente chamei antes, perguntar se podia antecipar, se tem acordo. Tá, não, excelência, mas preciso conversar com o meu cliente, eu preciso conversar com as testemunhas. Não, doutor. Nesse momento aí já estava se aproximando bastante com o horário. Você não precisa conversar, não. Você vai instruir as testemunhas? Não, excelência, não é questão de instruir as testemunhas. Eu preciso saber, né, qual é a capacidade probatória que eu tenho, né? Tenho que saber o que é que ele vai dizer. E aí se tratava de um processo de pedido de vínculo. A antítese era uma negativa total do vínculo. Então, eu tinha, né, que apresentar as provas, só que era um vínculo muito extenso. E aí, a empresa fez uma proposta de acordo muito, muito boa. Sabia que lá fora eu tinha 2 testemunhas. Na realidade, eu tinha uma testemunha que era um funcionário também da empresa, ou seja, eu ia provar o Causa vínculo, boa, né? causa boa. Ele percebeu que eu estava com uma boa margem probatória e eu, embora não tenha conversado com o meu cliente, com a testemunha, eu perguntei para o meu cliente, a sua testemunha, ela conhece realmente toda a realidade? Conhece. Ela trabalhava lá com você? Trabalhava. A função era a mesma? Era a mesma. Eu, rapaz, preciso conversar com essa testemunha, não. Eu consigo produzir essa prova, não me lembro dos valores, mas não aceitei o acordo, tentei majorar a proposta e fomos à instrução. Queria pelo menos escutar a testemunha para que se a prova fosse boa, eu majorava o acordo. Se não fosse tão boa assim, eu aceitava, né? Imaginei que o acordo feito já era meu. E aí, quando a gente foi começar a instrução, a Daniela perguntou para a testemunha, você é amigo do reclamante? Ele botou a boca lá e, sou. Aí ela, vendo, né, que por ter antecipado o horário, eu não apresentei ao reclamante, ao testemunha, quais eram os significados de cada pergunta, né? Não é que nós mandaríamos ele mentir, mas nós apresentaríamos o significado para cada pergunta. Então ela foi bem razoável e perguntou de novo. Não. Vou fazer melhor a pergunta. E a advogada da reclamada já começou a se tremer. Ela, calma, doutor, eu vou conduzir a audiência. Eu vou fazer a melhor pergunta. Você é amigo de frequentar a casa dele? Sou. E nessa hora... Mais uma vez ela olhou pra mim com muita vontade de pedir a desculpa. 3 segundos Porque depois tinha da alma antecipado. saindo. E ela virou de novo pra testemunha e falou, mas você é amigo próximo? Ele olhou pra ela assim e falou, doutora, eu não sei que parte você não tá entendendo, mas eu sou padrinho do filho dele. Começamos a rir. Ela olha pro advogado. O advogado da reclamada tirou a proposta de acordo e assim, nós não nos lembramos de todas as vitórias, mas as boas derrotas ficam pra sempre, né? E dessa daí eu saí rindo, realmente. Virou história. Ele falou, ele não falou eu sou padrinho, não. Ele falou, doutor, eu não sei que parte você não tá entendendo, mas ele é meu compadre, eu gosto dele demais, é muito bom. Como diz Ariano Suassuna, o que é ruim de se viver é bom de se contar. E tu lembraste de algum aí? Cara, na verdade, eu não sei se vocês sabem, eu lancei recentemente um livro que se chama Dramas de um Advogado Criminalista. Sim, não sei como eu li. E
E eu conto nesse livro 3 casos em que eu atuei, tá entendendo? Casos que são mais... que me marcaram mais, alguns casos que me marcaram significativamente. Depois de alguns anos na advocacia, no meu caso 30 anos, a gente tem muita história para contar, né? Tem muitos causos. O que me veio à cabeça, que não tá no livro, para não dar spoiler, né? Tava fazendo um júri em Beberibe, né? Um processo muito fácil para a defesa, inclusive. E o réu estava sendo ouvido e tudo mais. Era uma legítima defesa que na minha cabeça era claríssima. Mas, estranhamente, quando eu cheguei ao fórum de Beberibe para participar do júri, todo júri, quando você vai participar, alguns jurados chegam para você para pedir para serem dispensados. Porque tem alguma consulta médica, algum problema e tudo mais e tal. E a gente, naturalmente, dispensa, né? Porque o jurado pede para ser dispensado e você não dispensa, e mantém o cara lá, aí é a maior burrice que existe no mundo, né? E todo júri acontece isso, 1, 2, 3 pessoas, no máximo 2 pessoas, dificilmente mais do que 2. Né? Mas nesse dia, cara, mal pisei no fórum, 8 pessoas pedindo dispensa. E eu comecei a anotar e muito focado, concentrado no trabalho, acabei não pensando sobre aquilo. Beleza, né? Aí eu só, a partir do terceiro eu disse, várias pessoas me pediram, eu vou recusar os 3 primeiros que aparecerem. Tá entendendo? E o resto, infelizmente, eu não posso fazer nada. E não pensei sobre o porquê daquilo. Eu realmente deixei passar. Quando foi sorteado os jurados, evidentemente, o promotor sorteou os 6 primeiros jurados foram dispensados por mim pela promotoria. Tá entendendo? Porque quem não tinha pedido dispensamento, tinha pedido dispensa ao promotor. 6 dispensaram. Ficaram os outros 7 lá que eu nem sei como. E eu não percebi, sinceramente, como é que estava a reação dessas pessoas ao terem que ficar lá. Interrogatório do réu, o réu contou lá, interrogando e tudo mais. Eu fiquei ao lado do réu durante o interrogatório. Quando ele terminou, quando eu estava indo para minha mesinha, né, que lá no fórum de Beberibe da época não tinha tribuna, era só uma mesa. Quando o réu estava sentando no local dele, eu só escuto um grito dentro do tribunal do júri. Vou te matar, filho da... Parece um doido, armado de faca, pula por cima dos jurados e começa a querer brigar com o meu cliente. Brigar não, matar. Tá? Nesse momento ele ia sentar no banco dos réus que tinha na época, na minha frente, eu estava do lado de fora, tinha um policial ao lado dele que ficou olhando sem saber o que fazer, né? E os dois tentando lá brigar, um passando a faca, o que invadiu tentando passar a faca no meu cliente. Eu só sei que a reação que eu tive foi pegar o policial que estava na minha frente e empurrei, sabe? Vai! Faz alguma coisa. Vai, Batman! Só sei que acabou servindo como bola de boliche. Eu empurrei o pobre com tanta força que ele se bateu no cara, feriu tudo no chão, eu fui pro lado, tirei e tal. Eu fui herói. Eu fui super-herói nesse dia. Tô achando que ele... Eu deixei meu cartão já aqui pro outro. Aí não sei o que, grita, rapaz, você é doido, não sei o que. Então, por que daquilo? O cara que foi morto, a vítima do processo, era irmão desse rapaz. E ele fazia parte, e eu não sabia porque eu tinha sido nomeado pelo juiz da vara, isso aí uns 15 anos, né? Mais do que uns 20 anos. Eu tinha sido nomeado pelo juiz para fazer esse júri e eu não conhecia os detalhes, né, pessoais da causa. Eles faziam parte de uma facção criminosa, que na verdade, de um grupo criminoso, não era nem facção, porque na época não existia com tanta presença essas facções que existem outro dia. E o irmão dele, indignado no dia, foi querer se vingar do cara em pleno tribunal do júri, imagina. Rapaz. Naturalmente que o juiz ele suspendeu a audiência, né, suspendeu o júri, né, solicitou o desaforamento e o cara veio ser julgado em Fortaleza e foi absolvido. E era um caso muito simples, porque o cara que morreu, imagina, pelo irmão que ficou, que vai se vingar dentro do fórum, ainda é burro, né? Porque podia se vingar em outro canto, né? Imagina como não era essa galera. Foi absolvido, graças a Deus. Rapaz, nem tenso, viu? Meus amigos, estamos aqui no momento Uritu Cafés Especiais, onde o Rafael Salles prepara aqui esse café especial pra gente e explica, né, para o público por que Uritu é um café especial.
Bem, para quem ainda não conhece, a Uritu, ela fica aqui na cidade de Fortaleza, ali do lado do Colégio Militar, é uma torra, então eles importam cafés de todo o Brasil, tem cafés de Minas Gerais, tem bons cafés aqui do Ceará, Serra de Guaramiranga fabrica excelentes cafés, na verdade produz, e eles torram, e a grande diferença do café especial é o ponto da torra, que é a torra média, onde o café ele não fica queimado, então você consegue sentir todos os sabores. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de pegar a frutinha mesmo do café, aqui numa visita em qualquer sítio que vocês façam em Guaramiranga que produza, vocês podem provar e vão ver que é bem docinho, não tem sentido o café ter aquele amargor todo. É realmente porque o pessoal queima para render mais. É a borra. Por isso que dizia que aqui no Brasil a gente toma borra. Tomava. Até chegar o Uritu aqui em Fortaleza. E a partir de agora a gente toma café de qualidade. E tem a mesma vibe. Os cafés são classificados em 10 itens de 0 a 10, totalizando 100 pontos. E quando eles atingem 80 pontos, são considerados cafés especiais. Que são esses que a Uritu trabalha. São cafés especiais, pontuados em 2 associações, uma brasileira e uma internacional, versando sobre essa temática. Convido vocês a conhecer mais desse mundo dos cafés especiais, que é um mundo muito bom e é um caminho sem volta, é igual o vinho. Inclusive tem cafés com notas diferentes, cafés mais cítricos, cafés com outras notas sensoriais de chocolate. É um mundo realmente muito, muito massa. Eu não sou tomador de café, não, né? E assim até achei estranho quando você serviu aqui o café. E eu fico com muita vergonha, porque tem galera que gosta de café e tal, né? Trata como se fosse uma ciência. Rapaz, eu detesto coisa amarga, né? Vou pedir aqui. Aí quando tu falou aqui, eu fui experimentar. Realmente é bem docinho, né? Não precisa de adoçante. Zero adoçante, zero açúcar. Eu ia fingir que ia tomar café amargo. Eu não gosto né? Não gosto. Aí, cara, mas eu provei aqui, é bem docinho mesmo. É bom. Desnecessário total, um adoçante e açúcar. Total. Faz esse corte aí, viu? Pega esse corte. Olha aí. Olha aí, tu viu aí? Coisa espontânea. E aí, não por isso, mas também por isso, receba aqui o nosso blend especial do café Uritu. Pode pegar o outro ali, Amanda, por favor. E aqui nosso convidado também, Daniel. Muito obrigado. Eu gostei tanto que eu fui o primeiro a acabar. Tem mais aqui. Dá pra vocês terem o Uritu Cafés Especiais. Bom, falando aqui do Momento Uritu, eu quero perguntar um pouquinho mais, Amanda, sobre esse livro, né? Como foi a ideia, quanto tempo, se era causos ou contos que você estava selecionando há bastante tempo ou sentou e resolveu fazer? Não, na verdade eu escrevo há muito tempo isso aqui, né? Acho que eu comecei a escrever uns 8 anos atrás, né? Peguei algumas causas que eu atuei, cliente que matou a vítima com 43 facadas. Um dos meus primeiros clientes, depois que eu me formei, que eu me tornei advogado, quando eu fui contratado, eu defendi tese negativa de autoria, ele foi absolvido, e logo depois do júri ele me contou que era o culpado. Caramba. Né? E o pior de tudo, que para defendê-lo eu acabei acusando outra pessoa. Mas uma dúvida que eu tenho, só abrindo parênteses. Não sei se é se eu pergunto isso como papel do advogado ou o estilo de cada um, mas é interessante o advogado saber se o cara é culpado ou não no criminal? Cara, depende da causa. Cara, quando a gente acredita numa coisa, é melhor, não é? Uhum. Quando a gente acredita numa coisa, quando a gente acredita na inocência. Sim. Né? E às vezes para acreditar é bom não saber, né? Às vezes para acreditar é bom não saber. Eu tenho que revelar isso. A grande verdade é o seguinte, é que a gente já sabe, na maioria das vezes, o que aconteceu. Tá entendendo? E eu nunca, eu falo isso com toda honestidade da minha alma. Eu nunca apresentei uma tese que eu não confiasse verdadeiramente 100%. Eu nunca pedi para absolver alguém que eu sabia que era culpado. Esse foi o único caso que aconteceu, de que eu pedi a absolvição de uma pessoa, né, que eu confiava que era inocente, porque ele dizia que era inocente, né, e no processo havia prova contra uma terceira pessoa, e eu ainda acusei essa pessoa. Né? Por quê? Porque na advocacia criminal a gente precisa sempre defender para absolver. Às vezes para reduzir, né? Para reduzir a pena, tirar uma qualificadora. Tá entendendo? Tirar uma qualificadora. Se você consegue que o cliente seja condenado por homicídio simples, você tira as qualificadoras, além da pena diminuir, ele vai cumprir a pena numa fração muito menor, um sexto. Né?
ao invés de 2/5. Tá entendendo? Então, há inúmeras possibilidades de defesa, né? E eu sempre tive muita consciência. E volto a dizer, se eventualmente um dia o processo dissesse que meu cliente era inocente e ele me dissesse que fosse culpado, eu defenderia a inocência dele. O advogado tem que defender, penso eu, de acordo com o potencial probatório do processo. Tá entendendo? Sim. Ele diz, doutor Armando, eu matei, mas não tem prova contra você. Eu tenho 2 saídas. Ou eu não aceito a causa, ou eu não aceito a causa, ou então eu defendo daquele jeito. E volto a dizer, aí é que é difícil defender você sabendo que o cara é culpado e pedindo a inocência. Por isso eu nunca passei. Devo confessar. Por quê? Porque cadê o seu ânimo? Você sabendo que o cara é culpado, né? Sabendo que o cara é culpado e pedir absolvição e não lhe traz o esforço, o ânimo, a dedicação necessária. E eu acho que nesse processo eu só consegui a absolvição por causa disso, porque eu não sabia. Né? Aí eu conto esse caso, conto um caso também muito mais dramático, inclusive eu utilizo nas minhas palestras. O cara se desentendeu com a mulher, tentou matar a mulher, não conseguiu, foi no quarto ao lado e deu um tiro na cabeça do filho dela de 2 anos que estava dormindo. Nossa. Um berço. Defendi essa causa e essa ela é dramática por vários aspectos, porque quando eu peguei a causa, o menino tinha 2 anos quando morreu, né? Minha filha tinha 2 anos na época. Né? Foi o promotor de justiça, Jarlan Botelho, meu colega de faculdade, que me convidou para fazer essa defesa e eu acabei fazendo por... beleza, vou... Só que quando eu fui ler o processo, existe uma falha processual que poderia beneficiá-lo. E aí, putz, grila. Como é que você faz para defender um cara desse? Que você odeia. Cara, eu quero matar esse desgraçado. Acabei fazendo a defesa dele, eu conto no livro, talvez seja a crônica mais interessante. Eu resolvi e acabei contando essas 3 histórias, né? E para dividir a experiência, porque a gente empolga os alunos para a advocacia, porque eu quero que todos os meus alunos sejam advogados, criminalistas, né? Pô, inspirei uma galera, eu tenho essa vaidade, quero ser... Mas se não sejam criminalistas, que sejam advogados. Eu tô quase pegando casos criminais depois desse podcast. Se não são criminalistas, que sejam advogados. Né? Sabe, porque, poxa, eu gosto do que eu faço. Né? Eu gosto de que as pessoas se inspirem com o que eu faço. Né? E a advocacia criminal ela é inspiradora e tudo mais. Mas a advocacia, no geral, também é. Tá entendendo? Eu tava vendo um programa, Rafael, muito legal, o perfil da Assembleia do Ceará. E aí tem perfil que era Barão de Estúdio, que era Antônio Salles, e eu fui pro Quintino Cunha, né? Advogado, na verdade, Rábula. Né? E aí, o Armandão falando, eu lembrei lá, o cara disse que o Quintino Cunha, ele defendeu 2 assaltantes que chegaram lá pra arrombar a casa dele. Os caras não conseguiram advogado e ele foi defender como advogado essas 2 pessoas, né? Pra ver a alma do advogado, né? Logicamente, eu não entrei no mérito, assim, não pesquisei, mas deve ser pra ver algum atenuante, alguma coisa processual, não sei, né? Mas ver a alma do advogado, né? Como ela pode realmente sair ali da pessoa e ir pro profissional, né? Mas eu já deixei de aceitar causas. A gente deixa de aceitar causas. No começo, não, né? No começo, o ânimos é o bolso. Eu dei muita sorte de no começo não pegar nenhuma causa dessa que, né? Mas depois de um tempo a gente está mais estabelecido, a gente pode negar algumas causas, né? Os honorários não são tão relevantes assim. Sempre são, na verdade. Mas, às vezes... Não exatamente por causa do crime, né? Mas pela sinergia com o cliente, né? Sim. Tem uns clientes babaca, né? Que, meu Deus do céu. Né? Todas as áreas. No começo a gente pega tudo que é rescisão indireta, né? Mas depois, não, vamos ver mesmo esse extrato, se não tá depositado. Vai dar bem direitinho. Franco, mas eu queria saber agora do Daniel. Daniel Extra Advocacia. Mas eu tava aqui anotado. Lifestyle, garotão. Lifestyle, Daniel, solteiro mais cobiçado de Fortaleza.
Daniel e sua vida de novela. Eu sei que ele fez uma viagem recente aí, passou por uma experiência um pouco diferente. Eu queria que ele falasse um pouquinho Tá como dizendo até foi. que quer repetir as experiências. Não, foi uma experiência única. Quero vivê-la de novo, não. Mas foi no mínimo curiosa. Que foi aí a viagem à tribo indígena, né? Isso. Certo. Pra chegar lá, pra chegar lá, como é que existe foi? um motivo, né? Não era um sonho de criança que eu queria. Só quer ser o outra Alok. indígena, não. Tem realmente uma participação mesmo do Alok, né? Mas o fato é que eu tenho um hábito de viajar anualmente para 1 ou 2 novos estados do país. Gosto realmente de viajar. E aí eu tenho esse hábito de viajar para conhecer algum estado novo. Só que a idade vem chegando e os estados vão esgotando, né? E aí no Brasil só me faltavam 4. Que são estados que não têm pontos turísticos assim tão marcantes. Que é Roraima, Rondônia, Acre Que é isso, rapaz. Morei no Acre lá. e Amapá. Eu acho legal, um souvenir do Acre é uma galinha com a frase: sim, o Acre existe. E aí, como haviam esses 4 estados, eu queria, durante o ano de 2023, conhecer um deles. E eu conversando com o meu sócio, que vocês também conhecem, o Yuri. Inclusive, Yuri, parabéns pelo filhão agora, né? Tô acompanhando lá. Levi. Abraço, meu amigo. Aí, eu conversando com ele, disse que não sabia o que fazer nesses 4 destinos. Inclusive, ele ia ser pai e o meu sócio, ele passou por 2 anos aí conturbados, né? Sim. Com problemas de saúde, quem é do meio sabe. E eu falei, pois vamos comigo. Aí ele, bicho, pois tem um documentário aqui do Alok que ele vai a uma tribo indígena aí no Acre, que era um desses 4 estados, né? Eu assisti, realmente é interessante, era algo muito distante. Foi um ano conturbado pra gente, aí era um período sem internet, sem contato nem sequer com outras pessoas, porque você vai sozinho pra tribo e a gente se aventurou aí. É realmente uma aventura. A questão qualitativa é muito pessoal, né? Do que você busca. Mas é uma aventura, né? São 3 voos, 3 horas de carro e 6 a 9 horas de barco pra chegar. Aí, naturalmente, né? No meio Muita vontade de conhecer o Acre. Sem internet. Sim, sem internet, a energia era em momentos pontuais, por gerador. Quantos dias de viagem? Não, quanto... Lá, Essa experiência não, de... lá em volta. nós ficamos 3 dias completos. Ah. Eram 3 dias completos lá, 3 Uns dias completos. mosquitinhos, mas... 15 dias para ir voltar e 3 dias lá, né? Mas, de fato, demonstra o quanto o nosso país é grande e o quanto nós somos pequenos, né? Porque quando você tem um choque cultural desse, né? A gente nos colocamos no nosso lugar, né? Que tem uma relevância bem pequena para tudo que existe, né? Contato lá com outra cultura, com uma população imensa que vive ali naquele ambiente e, da mesma forma que a gente não sabe da existência deles, eles não se preocupam com a nossa. E tu encontraste o que tu buscava? Não tava buscando nada mesmo. Buscando a paz interior, não? Tava não. E aí pra me perguntar, você voltou uma pessoa melhor? Não, Mais evoluída. um pouco pior, porque o que eu passei, eu voltei com algumas cicatrizes, né? Porque teve lá o candor, né? Que é o veneno do sapo que você bota no braço, falta sua cabeça estourar. E todo pintado, que lhe pintam lá e passei 15 dias. Então, para eu voltar e conseguir fazer as reuniões, eu tive que passar água sanitária no rosto. No corpo eu deixei. Então, voltei com marcas bem negativas. Mas foi uma experiência Diferente. Tá certo. Diferente. Tá contando a história. Mais uma vez, Ariano Suassuna. Como um amigo meu disse, foi uma pedrada. Meus amigos, e a questão do... Rapaz, tá passando rápido demais. Já deram a plaquinha ali de 15 minutos. Mas e a questão do podcast? Cada um no seu momento. Eu acredito que o Armandão foi quem começou, né? Eu acho que foi. Cara, eu sou o pioneiro mesmo, sabia? Precursor. Mas não foi... Tu acredita que eu tava vendo aqui, tu falou assim, aqueles papos que eu fazia na... Pra mim ali foi Cara, início, tu né? acredita que eu faço esse negócio antes disso? É mesmo. O que é que acontece? Eu não sei quando eu resolvi fazer... Olha aqui, ó. Papo Legal 004. Há 6 anos atrás, eu fiz 4
mini entrevista de 10 minutos com a galera lá da Unifor, né? Com o Giovanni Magalhães, com a professora Elizabeth, com a professora Vanessa Oliveira e o professor Antônio Carlos Fernandes. Né? E publiquei, ó, eram de 10 minutos. Foi 6 anos atrás. 6 anos. Essa onda de podcast é de quanto tempo? É mais ou menos por aí, viu? A onda, quando surgiu, não tão grande quanto agora. Acho que cresceu muito na pandemia. Pois é, isso daqui há 6 anos atrás foi quando? Foi em 2018, né? Em 2018, eu fazia assim, lá na Unifor mesmo, ou lá em casa, um celular gravando, eu e a Vanessa, eu e o professor Antônio Carlos, eu e o Giovanni, e conversando, só que eu achava que a internet na época não permitia vídeos muito longos. Sim. Tá entendendo? Aí eu fazia de 10 a 15 minutos. Influenciado, não, porque o Rafinha Baixo tinha 8 minutos, não era? Sim. Que era só 8 minutos? Uhum. Influenciado pelo Rafinha Baixo, eu comecei a fazer uma coisa parecida, de 10 a 15 minutos e tudo mais e tal. Só que eu só fiz 4, né? Ainda tá aí na internet. Depois veio a pandemia e estourou esse negócio de podcast, o Flow Podcast, não sei o que e tal. Disse, cara, eu vou fazer uma coisa aqui no Ceará, né? E o primeiro miolo de pote eu não fiz na Unifor. O primeiro miolo de pote eu fiz lá no meu escritório. Eu, Pedro Bruno, sabe o que é o Pedro Bruno? Sim. Eu, Pedro Bruno, Eduardo Castelo, e chamamos o Jardel, jogador de futebol. Tenho vontade de gravar com o Jardel. Né? Aí fizemos um podcast de 2 horas, aqui, miolo de pote, não sei o que, tal, lá no meu escritório. Uma galera conheço um cara que filmava casamento, né? Aí ele levou as câmeras e tudo mais e tal, e gravou e colocou no ar. Só que o objetivo era fazer vários. Só, cara, que você fazer um negócio desse todo sozinho é complicado. Né? Você ter a estrutura, por isso que você tem que ter o apoio da FMD Studios, porque você chega aqui, já faz o seu podcast, sai cortado, sai todo direitinho, não? Né? Porque aí da pessoa você se preocupar com tudo isso. Tá entendendo? E eu tinha que me preocupar na época que... Tem até uma inteligência artificial que reproduz a gente, né? Algumas perguntas. Nós, inclusive, nem estamos aqui, né? Aí eu fiz aí tentamos fazer um outro, só que sabe aquela coisa de você se preocupar com convidados, se preocupar com a galera para ir no seu escritório, montar um negócio, no dia que pode, aí não sei o que, tal. Quer saber? Não. E logo em seguida teve a questão lá da OAB. Aí o Mocini, que era presidente da ACE, cara, o que a gente pode fazer? Cara, eu tô com ideia, vamos fazer uma conversa com a galera, com os presidentes. Aí nós filmamos, ao vivo e tudo mais e tal. Mas, cara, isso aqui pode ser legal. Unifor. Eu gostei bastante. A Unifor tem um estúdio. Já foram no estúdio? Já foram no estúdio? Cara, um estúdio do caramba. É jornalismo. Meu amigo, só que não tem um podcast aqui, cara. Então foi levar lá. Na verdade, eu levei a ideia para ter o podcast e como a ideia foi minha, o Max, que é o diretor da TV Unifor, disse, mano, você pode tocar isso? Claro, né? O Max, a Ana Paula e tudo mais. Vamos fazer. Aí hoje tu faz gravações... Meu é ao vivo, cara. Meu é chique pra caramba. Toda quarta-feira, 20 horas, os canais da TV Unifor, na internet, Bom Facebook, Instagram, fica armazenado no Spotify e tudo mais. Porque lá nós temos estrutura, cara. É só você chegar lá e tal, tá entendendo? E gravar. Né? E fica naturalmente armazenado. Infelizmente a gente não tem, né, a estrutura de poder fazer os cortes como vocês fazem. Até tem, né, mas que é mais complicado, né? Que o que faz a coisa massificar são os cortes, né? Aí eu vi, só que quando eu levei para a Unifor, eu vi que já tinha uma galera fazendo podcast aqui. Cortes by Jordana Almada. É a Jordana que faz? São muito legais, viu, Jordana? Parabéns. Qual o primeiro podcast aqui? Uma galera que alugou um local e tudo mais. Essa eu não sei. Foi um antigo, metaforando é outra coisa. E os caras fizeram, só que não pegou, eles não tiveram força. Aí acabou que a coisa ficou mais fácil de fazer, né? Você tem vários estúdios e tal, não todos tão bons como o FMD Studios, mas mais legal para você chegar, faz o seu podcast, conversa com a galera, que a coisa que eu gosto de fazer é conversar. Né? E deixar registradas as boas conversas, né? E o Daniel, como é que foi? No meu caso, não tenho tanta segurança. O Armandão ia respondendo e eu tentava identificar com precisão. Eu sei que foi uma ideia do meu sócio, ele sempre teve uma presença virtual assim mais marcante do que a minha. Eu realmente
sou aficionado, eu consumo muito conteúdo por podcast, porque é um aproveitamento de tempo incrível, né? Na academia é perfeito. Academia, percurso. O problema é ir pra academia. Mas que tipo de podcast? Mais bate-papo ou tudo? O que eu consumo é normalmente sobre empreendedorismo, gestão e liderança. Mais bate-papo ou... Todo é um bate-papo. Sempre assim, os convidados, né? A gente acaba tendo acesso a um conteúdo de pessoas que não estão, né? Tão próximas. Nosso convívio. Eu gostava bastante e o meu sócio trouxe essa ideia, né? E o meu podcast, ele tem uma frequência muito menor do que a de vocês. Ele é um produto muito de consumo pessoal, assim. Eu tenho muita admiração por quem eu convido. Eu tenho muita curiosidade pelas pessoas que vão até a gente. E me faltou muito, no início da carreira, uma mentoria, um apoio de alguém, uma conversa de alguém. E no nosso percurso a gente tenta ir passando para quem está chegando, né? Algumas dicas práticas, né? Que não estão ali na universidade. E aí acaba que eu consumo com muita eficiência esse produto que eu produzo lá, e também a gente tenta distribuir, né? Porque depois que a gente resolve nossos problemas pessoais, a gente trata a nossa estrutura. Só que a nossa estrutura, ela também está dentro de uma estrutura maior que é a sociedade, né? E a sociedade, logo após da nossa estrutura, é de advogados. Então, eu realmente aspiro que haja aí um fortalecimento da classe, que todos juntos fiquemos mais preparados, mais fortes. É por isso que nós estamos aí no Tribunal de Prerrogativas, porque já que a gente já está com uma certa salubridadezinha, né? É bom que toda a nossa classe ficasse dessa forma. Então, o meu podcast ele é mais modesto, aí eu estou sugando um pouco de conteúdo aí que vocês trazem, mas para tentar deixar alguma contribuição aí. Já são quantos episódios? Já são uns 37, 38 episódios. Só que eu só gravo um por mês. Esse aqui é o 26º. Só que vocês têm menos tempo, né? É porque vocês gravam todas as semanas, a gente né? completa um ano quando? Março é abril. O meu tem 1 ano e meio. Só então eu nesse sou mais momento antigo, aqui, na ó, realidade. colocar aqui o arroba do Miolo de Pod, tá? E o arroba do Papo de Advogado. Nossos seguidores sigam lá também. Costumo dizer que esse negócio de podcast não tem concorrência, não tem nada disso. Inclusive, eu até busquei ouvintes que vocês chamaram também para participar lá do nosso. Então, na verdade, eu sou o mais antigo. Eu só sou que tem menos constância, né? Eu só gravo um episódio por mês. Gravo um episódio por mês, mas já são mais do que 36. Eu me recordo que nós já fechamos 3 anos. Então tu tem há mais de 1 ano e meio? Tenho mais de 3 anos. Já tenho mais do que 36 episódios. E é impressionante como hoje, né? Através desses podcasts principalmente, mas também muito livros, mas vamos botar assim, um consumo mais fácil, mais rápido ao podcast. Você pode conversar com várias mentes assim brilhantes, né? Caras com sacadas. Saber como essas mentes pensam, né? E aplicar aquilo no seu dia a dia. Aí vocês chamam a mim pra ver isso. Mente brilhante. Você inspirou aqui várias pessoas aí pra advocacia criminal. Dentro de muita coisa que vocês conversaram aqui, de interesse, não só do advogado, mas do empreendedor, do cara que tá querendo se definir se faz concurso ou não, tem sempre aquela pessoa, viu, Armandão, que já tem uma vivência, por exemplo, para escrever um livro e não escreve, né? E não faz isso. E aí, às vezes, uma sacada sua, uma conversa sua, né? Próximo mês tá saindo meu primeiro livro. Hein? Exatamente. Jurídico. E caminhando aqui para a reta final, passou muito rápido aqui o tempo. Tem 2 perguntas, né? 2 perguntas que a gente gosta de fazer. Repete para todos os convidados. E aí eu vou fazer aqui, vai dar tempo cada um ir pensando também, né? Ótimo. O pessoal até entrou em contato. Quais vão ser as perguntas? Não tem, mas tem 2 surpresas que a gente sempre deixa aqui, né? Primeiro, né? Se vocês pudessem escolher hoje um tempo da história para voltar e viver por uma semana, a história mundial, qual seria o tempo que o Armandão gostaria de voltar e viver, e o Daniel? E a segunda da pessoa, né? A segunda, se você tivesse a oportunidade de conversar durante 1h30, gravar aquele podcast, trazer para o podcast de vocês qualquer pessoa viva ou que já passou dessa para uma melhor, enfim,
quem seria essa pessoa e por que essa pessoa? Pode ser um familiar, pode ser um famoso, pode ser um astro, pode ser do esporte, pode ser da televisão, pode ser do filme. Enfim, qualquer pessoa do mundo, quem seria essa pessoa e por quê? Caramba. Cara, duas pessoas eu gostaria de ter uma conversa. Não, várias pessoas, né? Mas duas me surgiram mais rapidamente. O Renato Russo e o Chorão do Charlie Brown. Bons Tá nomes. entendendo? Mas entre os dois, eu acho que o Chorão, porque era uma figura muito mais complicada, perfeitinha, embora seja um verso da música dos Raimundos. Aquele cara era muito doido, tá entendendo? E agora que eu tenho o podcast, o meu podcast não é só da área jurídica, como o de vocês, que tem muito mais a ver, né? Eu converso com um monte de gente, né, que é miolo de pote. Eu falei que já converso com artistas, com músicos, com gente do direito também. E, cara, tem cada gente invocada nesse mundo, né? Que a gente nem imagina. Imagina um cara como o Chorão, né? Então ele seria a pessoa que eu gostaria de ter uma conversa de 1h30. Que eu acho que a conversa nem fosse durar isso tudo, porque a gente ia acabar brigando em algum momento. Ele é muito doido. Já assiste o documentário que tem sobre ele? Já. Na verdade, eu nunca perdi um show do Charlie Brown Jr. aqui em Fortaleza, desde que eles começaram. Já foi também, a energia é surreal. Cara, não existe um cara que se compare minimamente a ele como frontman. Presença de palco absurda. Existe. Eu até fico muito chateado, eu até fico muito me sentindo mal, porque minha esposa, ela é fã de Chiclete com Banana, né? Hoje talvez não mais. E eu nunca fui a um show do Chiclete com ela, nunca. Cara, ela foi a Não, vá pro Chiclete não, vá pro Bel. Eu acho que o último bloquinho aí vai ser Bel. É uma oportunidade. Eu acho que repare. Tomara que ela não queira ir, mas se ela ir ficar a pé, eu vou ter que ir. Porque, cara, eu fui a todos, ela foi todos comigo. E ela nem é roqueira. Eu fui ao show de tinha um Fortal e tava tendo um show do Charlie Brown ali naquela concha acústica não, naquele anfiteatro do Cocó, aberto ao público. Meu amigo, eu fui, ela foi comigo, né? Sabe? Cara, ela foi parceira total em todos os shows do Chorão, todos os shows do Charlie Brown. E eu nunca fui a um show do Chiclete com Banana, nunca fui ao Fortal com ela. Não sei. Qual é o nome dela? Aliana, ó, está aqui a promessa registrada, pode marcar o show do Chiclete com Banana. Ela tem direito. Não, Chiclete não, até qualquer baiana. Então o Chorão seria a pessoa que eu queria conversar. Fala aí que eu vou pensando aqui no momento da história. Eu pensei bastante e não iria ser evasivo, né? Teria que responder. Não tenho muito claro, não, uma pessoa que eu gostaria de viver esse momento. Mas existe um empreendedor aqui no Brasil que eu consumo bastante conteúdo dele. Eu não sou muito de rede social. Chama Diego Barreto. Ele é vice-presidente do iFood e produz um conteúdo na internet também. Tá com uma certa presença. Eu sigo ele há um tempo. Eu cheguei até ele por um podcast. Como ele não é desses que tem uma repercussão massiva, ele ainda responde. Eu tento nortear um pouco das decisões baseado nas dicas que ele dá, né? Porque a gente admira as pessoas que têm sucesso, né? Só que o sucesso, ele é bem particular. E não adianta o sucesso financeiro ser tão grande assim e não ter uma família saudável, né? Para mim, né? Não adianta. Então, como a visão é bem particular do sucesso, eu não tenho muito clareza sobre dividir um momento com uma pessoa específica se eu não a conheço bem. Mas ele, de fato, é um cara que eu vejo que está alinhado assim, com as coisas que eu penso. Ele escreve e estuda muito sobre uma vida muito longa e saudável. Inclusive, ele publiciza que tem um projeto de chegar aos 100 anos de forma extremamente saudável. Tem família estabelecida e tal. Ele tá pontuando bem em todas as áreas da vida. Então, o momento que eu dividiria com ele seria... O momento que eu dividiria, se fosse com alguém, seria com ele. Nossa. Momento da história. Cara, eu queria muito 2 momentos, mas... Aquela época de Jesus, sabe? Eita.
Eu achei que ele dizia assim: eu queria estar lá no julgamento de Jesus, lá com o Pilatos. Não, exatamente Claro, isso. assim. Eu queria saber o que é que se passou na cabeça da galera para fazer o que fez. E olha que eu não tenho nem crença 100% de que aconteceu dessa maneira. Tá entendendo? Mas eu queria, né, se é que é verdade exatamente o que está na Bíblia, eu queria estar naquele momento para saber o que é que fez as pessoas entrar nessa transe de fazer essa grandíssima merda que fizeram. Porque acreditem em não na existência de que Jesus ele é o Filho de Deus e tudo mais, né? O fato é que esse fato parece ter acontecido. Fato Tá histórico, né? Esse fato aconteceu, né? Parece que não há dúvida sobre o fato histórico. Se foi exatamente dessa maneira, ou se ele é realmente o Filho de Deus, é uma coisa que vai caber, evidentemente, a um aprofundamento nos fatos históricos e a sua crença. Mas o fato é que algo muito próximo daquilo ali aconteceu, né? Tanto que é contado até hoje. E um erro muito grande foi feito ali, foi cometido ali, né? E talvez eu vivendo naquele momento não fosse perceber, né? Porque quanto mais você próximo está, mais dificuldade você tem que entender. Mas eu gostaria de voltar para esse momento, né? Para tentar entender a transe que a galera passou naquele momento. Daniel, sei que não é pro Acre que ele quer voltar. Não, senhores, Pensei que o Daniel ia dizer Revolução assim, ó, Acreana. não, pensei que ele ia dizer assim, no momento da assinatura por Barão de Rio Branco da Comprou o compra do Acre da Bolívia. Não, eu gostaria de estar aqui com os senhores mesmo. Eu gosto muito do presente. Eu tenho um apego extraordinário à vida, mesmo as experiências que ela traz, que de uma forma às vezes são até negativas e tem um certo prestígio em passar por elas. E eu acho que esse momento da história que a gente está vivendo, ele já é marcante o suficiente para a gente querer estar em outro. Passamos aí por uma pandemia, poder passar pela cidade e vê-la completamente vazia. Estamos acompanhando aí essa mudança tecnológica, mudança psicológica na população e tal. Então acho que eu estou satisfeito com o presente mesmo. Eu gosto de estar vivendo aí e amadurecendo. Em outras palavras, Franco, Daniel trouxe aí uma reflexão do mestre Uguay, que era o mestre do Kung Fu Panda, que ele vai dizer que o presente é uma dádiva. Então, ele defende também isso. Olha ali, ó, concorda na galera que é fã. Eu te disse que a Maia ia te ensinar muita coisa, né? Maia, macho, eu assisti só os tempos, eu adoro. Se forem falar de Naruto, então eu não paro. Outro dia eu descobri que a Hilda Masler, nossa amiga, assiste Naruto. Fiquei mais fã da Hilda. Meus amigos, é isso. Né? Nossa mensagem final. Nossa mensagem final aqui, na verdade, a mensagem de vocês, final, para aquela câmera ali. A gente sempre pede, né, nessa mensagem final, que você fale com os nossos apoiadores agora, né? Antes da mensagem final, calma aí, antes da mensagem final, vamos falar de novo dos relembrar nossos apoiadores. Uritu Cafés Especiais, Espaço Fateixa, melhor localização em Jeri, custo-benefício também, Franco. Excelente, já fiquei lá. MISPA Segurança. E, se você quer ser um apoiador, vai passar aí o nosso QR Code e o nosso Saiba Mais. Manda um direct, pode mandar um direct aí pra gente, que dá certo também, tá? Mais uma vez, o nosso arroba aqui para o Papo de ADV e para o Miolo de Pote, viu? E os pessoais também. Os pessoais, arroba... Armando Costa JR. Armando Costa JR. E Daniel Scarano A. E quem quiser saber também, acompanhar a advocacia de cada um, arroba SCF Advogados BR. E Armando Costa Advogados Associados. Armando Costa Advogados. E a sua mensagem final, Armandão? Antes aqui, eu anotei a imagem que eu tenho nítida do Armando. Foi numa dessas eleições da OAB, ele levantando a carteirinha lá da OAB, que eu não gosto dessa palavra de carteirinha, é carteira. E aí fala assim, sou advogada, né? Mas justifica, pro Armandão é uma carteirinha. Proporcionalmente. Cara, aquele momento foi marcante. Na verdade, foi o seguinte, eu vou contar rapidinho essa história. Nós estávamos lá na eleição, era a reeleição do Valdetário, estava apoiando o Valdetário, e o adversário era o Erinaldo, né? Era
segundo embate entre os dois. Centro de convenções? Centro de convenções. Acho que foi a primeira eleição no centro de convenções. Foi a primeira eleição no centro de convenções. Tava lá. E a galera do Erinaldo, na época, foi muito profissional, né? E contratou uma galera Que não era advogado. que não era advogado. De manhã cedo, Pedro Bruno, se isso começar a eleição 8 horas da manhã, ele chegou lá às 6h30, né? Na hora que a gente estava lá, sentado lá, esperando começar a confusão, e a gente viu um monte de gente entrando, aí o Pedro Bruno, aí Armando, não tem nenhum advogado, mostra a carteira para eles. Aí ele falou aquilo ali, né? Só que tinha pouca gente, beleza. Só sei que passa o dia todo, é negócio de pedir voto, eu naquele sol pedindo voto pessoalmente para todo mundo que passava lá e não sei o quê. Terminou a votação 5 horas da tarde, ficou todo mundo ali naquele hall de entrada, né? Aí ficava a galera gritando de um lado, os azuis, que era o pessoal do Erinaldo, e o cara de amarelo, que era do Valdetário. A gente tá naquela confusão e não sei o que e tal. Aí eles começaram a fazer muito mais barulho, que eles eram muito mais. Eles eram muito mais. É tipo assim, tinha o dobro de gente dos azuis do que da gente. Aí só sei que na hora que eles estavam gritando, eu fui pegar aqui nas costas e peguei no meu bolso. E tava a minha carteira da OAB, olha a coincidência. Na hora que eu pego aquela carteira da OAB, aí eu me lembro que o Pedro Bruno tinha dito de manhã. Eu olho assim. Levanta a carteira, quem é advogado? Eu tenho essa foto, eu vou te mandar essa foto. Tem ela assim, gritando assim. Aí todo mundo olhou assim pra mim e começou a tirar a carteira, que a gente volta com a Quem carteira. era né? advogado? Aí ficou só a galera de amarelo com a foto. Cara, foi a cena, cara, o Pedro Bruno não sabia que ele tinha me dado essa dica, ou depois sabia, sei lá. Aí eu comecei a mostrar aquilo ali, sou advogado. E a galera de azul, como eles tinham muitos contratados, tinha muito advogado também, claro, né? A coisa ficou meio perdida pra eles olhando com a cara de besta pra gente, e a gente lá com a carteira. Demais. Aquela ali foi massa, né, cara? Foi o culpado, né? O responsável foi de alguma forma o Pedro Bruno, e a minha sacada na hora de pegar na carteira. Bom, mas a minha mensagem na verdade, primeiro agradecer a vocês pelo convite. A gente precisa criar uma fraternidade maior entre a galera dos podcasts e tudo mais. Eu falei que eu tinha ido pro podcast do André, ou do Daniel, mas eu fui também do da Jardelli, e do advogada que trabalha na área civil, e do Estênio, né, que também tem, os deles também não são tão frequentes assim. Mas a minha mensagem é essa, nós somos advogados, nós somos professores, nós somos podcasters, né? Uma vez minha filha perguntou, pai, você é advogado, você é professor, você é cantor, né? Que eu gosto de cantar lá na Unifor. Eu acho que não, Luísa, é porque quem canta os males espanta. Ela disse, pai, você é poeta também? Na verdade, a gente está aí, a minha mensagem, estamos aí, né? À disposição, quem de alguma forma tiver alguma vontade de entrar em contato com a gente para pedir dica, para dividir experiência, enfim, estamos aí a dispor de todo e qualquer pessoa que estejam dispostas a interagir, né, e ter algum tipo de experiência. Show de bola. E você, meu amigo Daniel Scarano? Igualmente agradecer, né, o convite, é um prazer grande aqui estar com vocês, porque são amigos, né, pessoas que eu admiro, então a gente dividir momento junto ele já é bem caro. Igualmente, sempre está à disposição para que... Eu imagino que vocês também, né? A gente quer uma classe fortalecida. Quem está um pouco à frente tem que possibilitar quem tá mais no início do percurso chegue lá. E eu acho que nesse momento que o conteúdo ele é tão rico, né, que a gente transmite tanta informação, que a gente estimula tanto a produtividade, que a gente pede e diz que as pessoas persigam seus objetivos. Eu acho que o momento inicial de tudo seria perceber mesmo quais são os seus objetivos, a sua individualidade, né? Se autoconhecer. No nosso ramo jurídico, o primeiro passo... Ele realmente é um primeiro passo, tem muitas possibilidades, né? Tem a gestão jurídica, tem a advocacia no âmbito privado, tem a advocacia autônoma, tem um concurso público. Então, eu sugeriria que tivesse clareza qual é o percurso que quer seguir antes de começar a perseguir, porque o percurso é extenso, nós estamos bem felizes aqui, mas nem sempre nós tivemos essa clareza. Bom demais. E eu que agradeço aqui a presença dos duas pessoas que a gente admira na advocacia, duas pessoas que a gente tem como de casa mesmo, né? E agradecer a você
e dizer que tá iniciada aí a terceira temporada do Amigos de Lei. Começamos o 2024 não com o pé direito, Franco, com os dois pés. Começamos foi com a voadora, com esses convidados especiais. Foi muito bom e desejamos a você um 2024 maravilhoso. Agora, Franco, tem gente que chegou a essa altura aqui, escutou o episódio inteiro e ainda não é inscrito no canal do YouTube, Franco. Não dá sorte. Aí tá sentindo uma dor de barriga, não sabe por que é. Faça sua inscrição, inscreva-se no canal, segue a gente lá no Spotify, no iTunes, enfim, na plataforma que você nos escuta. Meus amigos, foi isso. Estive aqui com meu amigo Rafael Eu Salles. com meu amigo Franco Almada. Você teve mais no Amigos de Lei. Essa maravilhosa conversa extrajurídica. Até a próxima.